Olá, sejam bem-vindos à quinta aula do curso Etapas da Produção de um Curta-Metragem. Hoje eu vou falar sobre a direção. E para começar a aula eu quero falar um pouco sobre a linguagem do cinema. E para exemplificar, eu quero mostrar para você o efeito Kuleshov. Eu vou tocar um vídeo aqui para você ver, eu vou comentar ele para você entender basicamente sobre como funciona a montagem e sobre como funciona a estruturação da linguagem cinematográfica. Esse é um experimento realizado por Lev Kuleshov no início do século passado. Kuleshov era russo. E aqui ele está mostrando, aqui vai repetir o vídeo, mas aqui ele mostra, basicamente aqui no início do vídeo, um prato de sopa e logo em seguida ele mostra um ator, ok? No segundo, ele vai mostrar uma criança num caixão e o rosto do ator. E no terceiro, ele vai mostrar ali uma mulher e logo depois o rosto do ator novamente. Bom, então é possível que a gente entender que quando ele mostra o prato e depois mostra o rosto do ator, automaticamente cria-se um terceiro significado aqui para essa montagem. É um dos princípios de montagem. O que quer dizer isso? Se você ver o vídeo aqui, você vai ver que a expressão dele é a mesma em todos os experimentos. Ó, a mesma. Tá vendo? A mesma expressão. Só que quando você coloca uma expressão conectada a um plano, você tem esse terceiro significado. Ou seja, aqui é como se ele estivesse desejando um prato de sopa e com fome. Aqui é como se ele estivesse triste ao ver o corpo da criança. E aqui, nesse terceiro experimento, é como se ele estivesse apaixonado pela mulher, ok? Então, olha que interessante, como você pode construir uma narrativa, uma história por meio das imagens em movimento. Isso é interessante, eu queria só te mostrar isso para você entender basicamente o poder que a linguagem do cinema tem e sobre como aprender essa linguagem te possibilita contar essas histórias. É importante dizer isso porque se você for pensar, o cinema ele não você não conta a história na literatura da mesma forma que você conta no cinema, entendeu? Eu estou te mostrando isso aqui para você ver um experimento simples, mas que já demonstra de forma bem interessante o poder da linguagem do cinema, ok? Bom, e eu quero citar aqui alguns elementos da linguagem audiovisual do cinema para que você entenda basicamente. Então, estou trazendo 3 elementos aqui, que são os planos, os ângulos e os movimentos de câmera. Plano, ele é a relação que uma câmera estabelece com um objeto, né, por meio da distância, ou seja, a distância de um plano da câmera com o objeto vai de alguma forma delimitar esse plano. Você vai te contar ali nesse processo com a lente, com a lente vai influenciar a lente que você estiver usando, né? Pode ser se for uma lente zoom, que você pode ali uma teleobjetiva, que você pode ali regular essa lente para que ela aproxime ou recue, mas é importante entender que essa relação do plano está na distância. Vou te mostrar aqui os principais planos para você entender. Se você pegar esse plano aqui e esse plano aqui, que é o plano mais próximo que eu trouxe aqui hoje, além desse ainda vai ter um plano detalhe, vai ter um monte de planos, mas enfim. Vamos lá, esse aqui é um plano aberto extremo. Tá vendo aí? Aqui eu tenho um plano aberto de grupo, aqui um plano aberto, aqui um plano aberto um pouco mais próximo. Na verdade, esses 4 aqui são planos abertos, né? Esse aqui a gente conhece como plano de grupo, e esse aqui como plano aberto extremo. Depois, conforme a gente vai cortando partes da personagem, a gente vai
alterando os planos. Esse aqui é um plano americano, que ficou muito conhecido na década de 40 por causa dos faroestes. Eles usavam muito esse plano para mostrar as armas nas mãos dos personagens. Aqui a gente tem um plano médio, aqui um primeiro plano, né? Esses dois aqui são closes, na verdade. Aqui seria mais ou menos um primeiríssimo plano, ok? Depois a gente tem um plano de detalhe, que poderia ser um plano lá no olho, um plano, né, onde mostra algum detalhe na orelha, enfim. Mas a relação que se estabelece com o objeto é a distância, entendeu? Plano aberto, vamos pensar, plano aberto, vai chegando mais perto com a câmera, plano close, plano detalhe, beleza? Agora, se você estabelece os planos por meio da distância, o ângulo você vai estabelecer por meio do eixo. Vamos supor que você esteja fazendo um close de uma personagem. Se você está filmando reto o rosto, ok? Você tem um eixo, você tem um ângulo. Agora você pode mudar esse ângulo. Eu posso filmar de baixo para cima. Eu posso filmar de cima para baixo. Eu posso filmar da lateral, posso filmar de trás, entendeu? Aí eu posso fazer os ângulos que eu quiser. Posso filmar aqui, enfim. Mas para você entender, basicamente eu trouxe um exemplo aqui do filme Bastardos Inglórios. Esse aqui é uma das cenas finais do filme, onde o Tarantino utiliza um contra-plongé para filmar as personagens. É um plano onde ele demonstra ali a autoridade que as personagens exercem sobre outra pessoa, no caso aqui do Coronel Landa. Se ele fosse o contrário, filmado de cima para baixo, que é o plongé, aqui seria um plano de submissão, ok? E você tem ainda os movimentos de câmera. Os movimentos de câmera, eu falei aqui de um eixo, né? Você tem ali um eixo onde você pode mudar o ângulo e a distância onde você pode mudar a câmera. Com o movimento de câmera, você pode ter tudo isso aí, só que com a câmera ligada, ok? Você vai lá se movimentando. Vou dar um exemplo aqui, eu até coloquei uma imagem aqui de um filme do Tarkovsky, do Stalker. O Tarkovsky ele gostava, né, muito de utilizar o plano mais longo e lento. Ele ia chegando com a câmera, vamos supor que ele tivesse com um plano aberto, aí ele ia se aproximando com a câmera até dar um plano médio, entendeu? Olha só pra você ver, com o movimento de câmera, um movimento de câmera possibilitou que ele alterasse o plano, entendeu? E poderia ser não só o plano, mas também o ângulo. Poderia se aproximar e fazer um close e filmar de perfil, entendeu? Então quer dizer, é muito interessante entender que por meio desses elementos você pode contar a sua história aí por meio de uma narrativa visual. Cada escolha que o diretor faz na hora de dirigir o filme vai impactar nessa forma aí de contar a história, ok? O diretor também tem que dirigir os atores, né? Além de escolher, ele direcionar, mostrar como ele quer, né? A presença do ator no filme. Então, o diretor ele pode contar, por exemplo, com um ator e com um ator. Não ator é a forma como se chama uma pessoa que não tem experiência com teatro ou cinema. É uma pessoa que você pega ali, eu vou convidar o fulano ali que é frentista e eu quero que ele faça um papel de frentista no meu filme. É um exemplo, a pessoa que já tem ali, né? Chama-se de não ator. Então cada um vai ter uma forma de trabalhar. Você vai trabalhar com um ator de um jeito, com um ator de outro, então você tem que desenvolver o seu método ali para chegar à direção que você quer. Além disso, você tem que estabelecer um relacionamento com esses atores, né? Você pode fazer entrevistas para você conhecer melhor essa pessoa que você está trabalhando, como é que você vai trabalhar com as emoções dessa pessoa, como é que você vai trazer à tona as emoções dessa pessoa. Então essas entrevistas servem para isso. Você pode fazer um ensaio, né? Fazer a leitura do roteiro, ensaiar o roteiro, né? Especificamente. E além disso, você precisa saber, vou pular esse overact aqui, mas você precisa saber que cada ator, geralmente a partir do momento que ele é formado, geralmente ele tem um método, né? Alguns têm o método Stanislavski ou mais, né? Enfim, então é importante que você saiba disso e você, como diretor, também pode adotar um método
né, de direção. Por isso eu estou te dando esses exemplos aqui para você saber que existem técnicas para cada área que você vai atuar. E ali, obviamente, eu estou te dando aqui alguns gatilhos e você pode aí, no caso, pesquisar mais aí na internet para você agregar ao seu conhecimento. Mise-en-scène. A mise-en-scène é uma expressão francesa que está relacionada à encenação. No audiovisual é tudo aquilo que aparece no enquadramento, por exemplo, os cenários, atores, iluminação, enfim. Então, o diretor ele precisa pensar nessa encenação. Lembrando que a mise-en-scène é uma palavra que ela vem do teatro, ok? Então, assim, por exemplo, como é que o ator vai caminhar dentro do cenário? Então, como é que os objetos vão estar dispostos no cenário? De repente, vamos pegar o exemplo aqui, tem esse móvel aqui no meio da sala, aí tem esse outro móvel aqui e tem uma pessoa sentada aqui. Como é que foi desenvolvida essa cena pelo diretor? Vou dar um exemplo. Esses dois homens entraram aqui na cena, depois veio essa atriz e sentou-se aqui nesse móvel e o cachorrinho vem acompanhando. Então, quer dizer, isso é mise-en-scène. Como a cena foi construída, entendeu? Como é que os corpos dos atores, como é que os móveis estão dispostos dentro da cena, ok? Então, além, óbvio que o diretor não vai fazer sozinho, mas o diretor vai ali de alguma forma coordenar essa questão. Beleza, pessoal, então estamos aí caminhando para o final da aula. É realmente muito panorâmico, assim, é um assunto muito extenso, mas eu queria que você soubesse basicamente aí como é que funciona a direção de um filme, como é que um diretor trabalha. Se você tiver dúvidas aí, estou disposto a ajudar. Vou fazer vídeos futuramente aí sobre cada detalhe, sobre a mise-en-scène, sobre os planos, sobre os ângulos, sobre os movimentos de câmera. Eu queria te pedir aí, se você quer acompanhar, se inscreva aí no canal para você receber aí os próximos vídeos, né? Assine lá a notificação lá, que é o sininho da notificação. Enfim, espero que você tenha gostado, tenha aprendido um pouco. Mas antes de terminar, eu queria te dar um recadinho aqui para você que vai fazer um filme, para que você pense lá quando você receber o roteiro sobre o que é ideal e o que é real, ok? Você pode receber um roteiro que tem explosões, que tem o que você quiser, mas nem tudo vai ser executável devido ao seu orçamento. Ou, se você tiver um grande orçamento, pode ser que sim, mas se você não tiver, então você tem que adaptar, beleza? Então você tem que pensar lá no seu roteiro que você vai precisar ser flexível e vai precisar ser ninja na improvisação para conseguir contornar as dificuldades que vão surgir ali. Tanto que eu tenho inclusive uma aula sobre planejamento, que com o planejamento você consegue evitar muitos desses problemas, mas nada melhor do que você ter uma mente ali, que você ter essa percepção de que você precisa de alguma forma fazer o filme acontecer e não vai deixar questões talvez supérfluas, porque você, não, isso aqui precisa ser assim, o cara é cabeça dura e acha que tem que ser do jeito que ele quer. Não, cara, tá? Muitos grandes filmes foram feitos assim. O Kubrick, por exemplo, era extremamente perfeccionista, né? Tinha um orçamento bacana para fazer também, mas outros grandes filmes também nasceram ali do trabalho coletivo, de cenas que aconteceram ali no momento, né, por questões de erros, inclusive. A própria distorção da guitarra surgiu num momento ali em que as coisas não corriam da forma como deveriam correr, ok? Então a questão é você ter isso em mente. Vá para o set, mas saiba que o filme só é construído mesmo dentro do set, beleza? Então é isso aí, pessoal. Na próxima aula vou falar sobre o processo de pós-produção e como ali a equipe se relaciona nesse processo, né? Que o trabalho do diretor não termina aqui não. O diretor ele acompanha o filme lá do início da gestação até a distribuição, beleza? Mas é isso aí, beleza? Tamo junto!